Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Uma alegria muito grande revê-los mais uma vez nesse espaço físico da nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, o que nos enche de estesia, de uma alegria intensa, desejando sobremaneira que nesta tarde, aquilo que viemos buscar, que estamos procurando, estamos buscando, seja realmente trazido para nós como uma reflexão, nos propiciando fazer escolhas mais favoráveis na existência, para que quando tivermos que regressar para a nossa esfera de ação, o façamos em condições mais favoráveis, de maneiras que nos sintamos em casa, e que a misericórdia divina nos inspire, bem como o nosso facilitador, para que a mensagem encontre ressonância no nosso coração. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória que guarda relação com a temática, e daí o nosso querido Miguel Pinheiro Goulart, que é um irmão nosso de mais de 30 anos, companheiro do movimento espírita, devotado, realmente. Sempre que nós o convocamos, ele envia esforço para estar conosco. Então será uma tarde especial, porque vamos ter alguém falando de coração para coração. Isso é muito bom. Miguel vai trabalhar a temática do homem de bem, as características dessa criatura, como o Evangelho vê esta criatura. E sem sombra de dúvida, asseguramos a todos que nós vamos acrescentar nesta tarde e noite. Vamos orar. Pai da vida, força criadora de todos nós. O nosso coração em festa, porque este é um momento especial em que nos reunimos neste ambiente tão favorável, tendo consciência de que nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, Jesus, nos envolve em ternura e paz, bem como seus mensageiros de luz, que nos propiciam também muitas vezes fundamentos que possamos realmente envidar esforço para pôr em prática e crescer na direção, ascensionar nos valores éticos e morais. Isto é muito importante. Estamos a posto, Senhor, para que mais uma vez o vosso cantor nos traga uma mensagem de elucidação, de inspiração, de estímulo, para que sigamos em frente nestes dias desafiadores, mas que, se realmente demonstrarmos denodo, coragem, iremos sobrepondo todos os degraus um a um, até atingirmos a meta fundamental, que é fazermos o máximo possível de amigos, retornar à espiritualidade superior em condições mais favoráveis. Abençoa-nos a todos, bem como conduz por inspiração o nosso querido Miguel, para que as coisas se ajustem da melhor maneira possível. Que assim seja, então, Senhor. Nosso querido benfeitor Emmanuel tem uma mensagem tratando deste assunto, e engraçado que ele parte de um versículo sobre a parábola do semeador, Diz ele assim para nós, parte do seguinte versículo que está em Mateus 13:8. Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. E comenta esse versículo, como ele sempre fez com tanta propriedade, vai no cerne da questão, Deu ele o título, a mensagem, No Solo do Espírito. Vejam só, diz o benfeitor, referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões, homens abismos. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas,
Aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e, com facilidade por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Sem dúvida, o homem de bem, né? E o nosso querido Miguel vai nos iluminar muito mais em relação a isso. Vamos ouvi-lo honrados mais uma vez. Nós estamos com o coração em festa e com um sentimento profundo de gratidão por este momento que se renova, de estarmos aqui nesta abençoada casa. Eu e o violão temos uma história. Por algum tempo, eu fiquei até um pouco enciumado. Hoje já me acostumei. Há um mês atrás, um pouco mais acho, uns 2 meses, eu fui acompanhar um companheiro de ideal espírita numa exposição que ele faria e fez lá na cidade de Formosa, do Oeste. E quando chegamos, ele na frente e eu o seguia. O pessoal, ao vê-lo, foi abraçá-lo, dar as boas-vindas. E fazia uns 3 anos, mais ou menos, que eu não estava naquela casa. E quando eles me viram, Miguel... E depois da surpresa do nome, eles perguntaram, cadê o violão? Nem quiseram saber se eu estava bem, né? Se os cabelos haviam sido pintados ou não. A pergunta, cadê o violão? Então agora, quando eu vou aos lugares, eu cuido de deixar o violão primeiro entrar, porque senão o ciúme já está diminuindo, né? Pois bem, meus irmãos, enquanto nós pudermos, enquanto Jesus permitir, estaremos desenvolvendo esta prática e colocando o talento compromisso a serviço da seara bendita do Mestre. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus
na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. A terra é uma das tantas moradas da casa do Pai. Aqueles de nós que aqui vivemos, desejando no fundo de nossas almas um estado em que possamos estar em paz e que o bem possa suplantar a maldade. Muitos acham-se desanimados, pessimistas, descrentes de que um dia isso se fará. Allan Kardec, à época, no trabalho hercúleo de metodizar os ensinos dos Espíritos, também perguntou aos guias da humanidade sobre se seria possível e quando o bem implantar-se na Terra. Nós vamos fazer a leitura de parte da questão 1019, a última questão de O Livro dos Espíritos, onde ele faz essa indagação. Então ele questiona da seguinte maneira: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? A mesma inquietação ele traduzia nesta interrogativa aos espíritos. E eles respondem dizendo assim: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos. Pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria.
irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalham pelo adiantamento dos seus irmãos. Quando os espíritos dos que habitarmos a terra sejam pessoas, criaturas melhores. E aqueles que não quiserem modificar-se irão para outros mundos, porque não terão mais lugar entre os homens de bem. Nós podemos conduzir o raciocínio para o estágio de perfeição possível na nossa morada terra, que é sermos criaturas de bem. É o estágio de perfeição que aqui podemos obter. Eu sempre digo aos meus amigos, minha família, e alguns, para colocar-me no lugar exato, me chamam de pretensioso. Então, nos nossos estudos, quando analisamos as muitas moradas, o progresso dos mundos, e quando nos deparamos com uma questão em O Livro dos Espíritos, quando eles dizem que no nosso sistema o planeta mais adiantado é Júpiter, então eu sempre falo a eles, eu vou para Júpiter. Alguns querem ir para nosso lar. As pessoas, quando eu desencarnar, quero ir para nosso lar. Mas ninguém quer passar pelo umbral, se for necessário. Só quer ir direto para o nosso lar. Eu digo, eu vou para Júpiter. Outro dia eu estava comentando, e a minha filha lá do sul, que é a mais velha, estava junto, e ela disse, que pretensão, pai. Mas a gente precisa de uma meta. Eu só não digo quando. Se eu falasse que eu vou para Júpiter, ou que qualquer um de nós pudéssemos ir tão logo desencarnemos, seria uma pretensão imensa. Eu não falo quando, mas eu tenho uma meta. Se me for possível, eu quero trabalhar para ir a este mundo, segundo os espíritos mais adiantados no nosso sistema. Continuo com a minha pretensão. E é só pretensão. Pois bem. Então, o homem de bem. Fantasticamente, como sempre, os espíritos inspiraram nosso irmão Vanin para que trouxesse a mensagem em conformidade com a temática. O homem de bem. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos, lá no item 3, Allan Kardec vai declinar as características, os requisitos possíveis para que sejamos criaturas de bem. Então, no início ele diz assim, o homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Quando eu comecei a fazer o estudo, juntando as ideias, organizando para esta exposição singela, eu falei de mim para comigo. Não preciso falar mais nada, basta dizer isto, não é verdade? O homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ponto. Mas como a gente ainda é duro de coração, como nós temos dificuldades de internalizar, então Kardec facilita e vai assim, destrinchando, dando alguns roteiros. Continua lá. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem possível.
se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez ao outro o que gostaria lhe fosse feito. Aqui tem algo que nós queremos destacar. Se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia. Isso nos remete a uma questão do Livro dos Espíritos, outra, questão 642. Possivelmente, a maioria de nós, ou todos, já nos tenhamos defrontado com ela, aonde o codificador vai perguntar: bastará para o homem ser agradável a Deus e assegurar a sua posição no futuro, não fazer o mal? Esta é a pergunta. E os Espíritos dizem não. Necessário que faça o bem no limite das suas forças, porque cada um responderá pelo mal que surja em razão do bem que não haja feito. O homem de bem pergunta a si mesmo se não fez o mal e se fez todo o bem que lhe fora possível fazer. Isso nos remete àquele exame de consciência que pelo menos na virada do ano nós deveríamos fazer. Natal, coração se amolece, fica amanteigado, aí nós já desculpamos aquele que durante todo o ano nem queríamos ver. É o momento da revisão. Mas o ideal é que pudéssemos nos perguntar sobre estas questões diariamente. Se estamos fazendo na virada do ano, que progresso! Não faz muito, a gente não fazia nunca. Então, algumas recomendações. E quero lembrar, é sempre a condição ideal para que nós tomemos o cuidado de não trazermos regras prontas que sirvam aos outros, porque aquilo que a gente veicula, aquilo que nós falamos, os expositores, serve em primeiro plano sempre para nós próprios. Então, Kardec diz assim: o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Ter fé em Deus, na bondade, na justiça e na sua sabedoria, e ter fé alicerçada pela doutrina espírita, que é a fé racional, faz com que nós nos coloquemos numa posição de submissão. Não é omissão, não é acomodar-se com as situações a ponto de dizer: eu sofro é porque Deus quer, então que assim fique. Não. Quando, através do nosso esforço, não conseguirmos reverter algo que nos chega, então é a hora da fé do raciocínio. Existe uma vontade superior à minha, é uma bondade imensa, então eu me submeto a esta vontade. O homem de bem tem fé no futuro. Qual é o nosso futuro? Depois deste momento é o momento que segue. Depois deste dia é o dia que se renova. Depois desta experiência terrena, o nosso futuro é retornar para a nossa casa. Voltar, não é partir. Não é partir, é voltar. O homem de bem tem fé no futuro. E se percebe a vida assim, vai colocar como importância primordial, prioritária, o seu futuro como espírito. E então deixará de dar tanto valor às coisas transitórias, aos eventos transitórios do nosso dia a dia. O homem de bem aceita as suas dores
Como é difícil aceitarmos quando as nossas dores, as dores que nós geramos, nos visitam. Como é difícil. O homem de bem sabe que elas são suas. Tem o seu fator gerador em si mesmo, através dos séculos que se repetem. O homem de bem realiza o bem pelo prazer de fazer o bem, sem interesse. Depois que nos tornamos espíritas, eu sei que com vocês isso não acontece, né? Aqui é diferente a coisa, né? Aqui é diferente a coisa. Então eu vou falar lá por casa, né? Antes de sermos espíritas, e com uma compreensão mediana de fazer alguma coisa pelo próximo, havia sempre aquela troca bem demonstrada. Eu faço, e aí a gente já vem contar para o outro. Eu fui lá e fiz isso. Já conta para o familiar, né? Depois que nos tornamos espíritas, compreendemos a orientação de Jesus, que a tua mão direita não saiba que faça a esquerda. Aí a gente já começa o exercício de fazer alguma coisa e vai tentando ficar no anonimato. Mas nós espíritas arrumamos um jeito de continuar barganhando com a espiritualidade. Ontem nós falamos ainda para os nossos companheiros lá. Quinta-feira falamos para os nossos companheiros. Olha, a gente já sabe que vai voltar para o mundo espiritual. E nós já sabemos da lei de ação e reação que funciona, da semeadura, da colheita que funciona. Então agora a gente faz o bem, é uma obrigação por enquanto, ainda não é um prazer, faz o bem e cuidamos até de deixar a coisa meio escondida, para que a mão, uma não veja a outra. Mas o nosso pensamento é assim, olha, eu estou fazendo bem, não quero ir para o umbral, quero ir direto para o nosso lar. Este é o câmbio do espírita. Por isso que eu disse que aqui não é assim, né? Lá a coisa é difícil. O homem de bem é humano, benevolente para com todos. E aqui tem 3 citações que eu vou me reportar a uma questão também muito conhecida do Livro dos Espíritos, que é a questão 886, que é como Cristo entendia a caridade. Então, o homem de bem é benevolente para com todos. É a primeira desta questão lá, 886. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. O homem de bem respeita as convicções sinceras nos outros. Nós temos uma árvore, 2 árvores enraizadas em nós. Vou falar de uma só. O homem de bem respeita as convicções sinceras nos outros. Nós temos uma árvore chamada orgulho, que deita raízes profundas em nossa intimidade. E um dos ramos desta árvore chamada orgulho chama-se personalismo. É aquilo que eu acho, é como eu acho, é da maneira que eu entendo. O homem de bem respeita que o seu semelhante também pensa, também tem um nível de convicção, que está num patamar de entendimento da vida e que pode não pensar tal qual nós pensamos. Exerce ele, o homem de bem, indulgência ante as fraquezas dos outros. É muito fácil nós colocarmos os 5 dedos na ferida
que está exposta do nosso semelhante. E é raro, uma dificuldade tremenda para, pelo menos, apontarmos o dedo na direção nossa. Então, o homem de bem é indulgente para com as faltas dos outros, porque nós também erramos. Vivemos nos equivocando. O homem de bem não alimenta ódio, não sente rancor, nem desejo de vingança, não tem ciúme, não tem mágoa. Perdoa, que é outra parte da questão 886. Perdoa. Quantas pessoas em processos de tristeza profunda, de depressão profunda, porque se permitiram carregar no seu íntimo o veneno da mágoa, o rancor da mágoa, e que muitas vezes agiganta-se para o ódio. Quantas pessoas! Por isso, Jesus entendia a caridade e, dentro do entendimento, perdoa as faltas alheias. E quantas vezes o Cristo recomendou que perdoássemos, porque sabia Ele desde sempre que o perdão é sinônimo de liberdade. É a chave que consegue abrir as algemas que nos atrelam, que nos jungem a outra criatura. A chave é só esta. Alguém que se magoa, pensa no outro, a algema está lá. Não deseja o bem do outro, a algema está lá. O perdão é a chave que desata. O homem de bem analisa suas imperfeições e trabalha para vencê-las. É necessário, meus irmãos, hoje, mais do que ontem, que nós trabalhemos no programa que porventura já tenhamos elegido da nossa melhoria. E se ainda não elegemos um programa de melhoria, que possamos fazê-lo. A Terra, como a leitura da questão 1019 trouxe, caminha atendendo, submetendo-se a uma das leis, a de progresso, e o seu caminhar não será interrompido. Portanto, tudo que não acompanhar o progresso do nosso orbe, do tempo ditado pela lei divina, deverá asilar-se num outro. Todo espírito que demorar-se, por vontade própria, por preguiça, haverá de ser colocado numa outra das tantas moradas do Pai. Então é necessário que nós tenhamos este programa de melhoria. Faz parte do projeto para que sejamos criaturas de bem. Analisa as suas imperfeições e, mais que isso, trabalha para vencê-las. Não sente vaidade da riqueza que possua e não abusa dos bens. O homem de bem. Nós estamos nos enquadrando como é que nós estamos? Esta é a reflexão, né? O quanto a gente vai pensando, eu estou ouvindo, com os dois abençoados ouvidos próximos à boca, e estou aqui matutando enquanto falo. Como eu estou nestes requisitos para ser uma criatura de bem, ter este estágio de perfeição possível. Não se envaidece
da riqueza que possua, nem dos bens que detenha. Por quê? As riquezas são do dono do universo. São do dono do universo. Mas eu não sou filho de Deus? Claro que eu sou filho de Deus. Mas tudo que meu pai fez foi feito sabiamente. Tudo que o nosso pai fez e faz é sabiamente construído. Então, eu, neste caminho, nesta construção para ser a criatura que tem em si o amor, a justiça e a caridade na sua maior pureza, preciso compreender que eu detenho as posses e que, malgrado a minha vontade, elas podem escoar pelos meus dedos. Quando eu me deparo com a situação, com a reflexão sobre as posses, os bens que Deus permite que nós usemos, eu gosto de trazer à baila sempre um exemplo muito simples do nosso dia a dia, da nossa vivência, que é a escritura pública. Um dia, quando eu e minha companheira compramos um imóvel lá em Toledo, adquirimos um imóvel, e aí eu fui olhar a escritura pública. E aquele imóvel já tinha passado por muitas pessoas. Acho que eram umas 4 ou 5 páginas na escritura pública até chegar a nossa vez. E eu fui ler. Era do fulano, que depois passou para o ciclano, depois para o beltrano, depois para o outro, e depois para o outro, até chegar em nós. E aí, a primeira reflexão que se fez sobre os bens, eu me lembrei daquela leitura e nunca mais esqueci. Muda de dono. Nós deixamos a vida física, muda de dono. Então o homem de bem não vai se envaidecer daquilo que detenha, porque se fôssemos os donos, nunca sairiam os bens das nossas mãos. Sabe que necessita, verdade, nós necessitamos, mas é um outro olhar, aí não tem apego. O homem de bem trata os subordinados com bondade. Hoje um companheiro no nosso estudo comentou de uma experiência que ele vivenciou neste dia, que nos remete às posições, às funções, à alternância das posições em que nos encontramos nas diversas experiências terrenas. Então ele relatou que estava se deslocando para o Centro Espírita Nosso Lar, onde nós estamos vinculados para o estudo, e diz que de repente ele viu a figura de um homem, um andarilho, em andrajos, uma situação difícil, que vinha em sentido contrário. E ele então, olhando, dirigindo e olhando aquela figura, tomou-se de compaixão por ele e tentou olhar, fixar o rosto daquele homem. E ele ficou impressionado porque o homem trazia uma expressão no rosto. Ele disse: olha, por um momento foi como se eu visse o olhar. Ele olhava, mas não olhava para nada, como se estivesse totalmente alienado, olhando para frente e o olhar que não fixava em nada. Então, na reflexão que ele trouxe, ele lembrou que nós devemos ter cuidado.
Não sabemos que história tem aquela criatura, ele disse, para viver na terra neste estado temporário de penúria, de alienação. Uma possibilidade para nós os espíritas, que em vidas pregressas possa ter fazido pouco caso, ou feito pouco caso, das possibilidades que tinha, e hoje está na penúria. Volto a dizer, sem afirmar que aquele ser passa por isso, em razão desta possibilidade. Então, o homem de bem trata os seus subordinados com bondade. Por quê? São seus iguais. E nós, espíritas, sabemos que a ciranda das reencarnações nos coloca nas vivências várias necessárias. E é possível que, se não formos aquele bom patrão, o bom gerente, não de colocar panos quentes, mas de sermos justos e tratarmos as criaturas com igualdade, respeitando a função que nos foi dada, é bem provável que na vida próxima, na Terra, nós estejamos no outro lado. Por sua vez, como subalterno, esforça-se o homem de bem para cumprir com as suas obrigações, seus deveres. Tem encargos que cumpra. E não seja aquele que, se tem que entrar 8 horas, levanta 8h05 para chegar às 8 horas no trabalho. E quando é 17, não para de olhar no relógio e brigar com o relógio, mas essa hora não passa, às 18 não chega. E quando é domingo, começa a escabelar-se, mas amanhã já é segunda-feira, vou ter que trabalhar de novo, vou ter que aguentar aquele chefe, que em Cascavel eu sei que não tem muito isso. O homem de bem, na condição de subordinado, cumpre com as suas obrigações. E o homem de bem, o candidato espírita ao homem de bem, nós temos uma noção muito mais agigantada da vida. Então, precisamos fazer este esforço para tal. Kardec diz assim, eu achei que tinha encerrado, primeira vez que eu li esse texto. Achei bastante complicado os requisitos, as características que ele trouxe, que nós declinamos aqui de uma forma bem sintética. Mas aí, quando me dirigi ao final do que ele escreveu, fiquei mais assustado ainda. Porque ele diz assim, respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E aí que eu fiquei preocupado. Não ficam aqui, assim, enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Aí eu fui me encolhendo onde eu estava. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha para conquistar as demais. Não ficam aqui elencadas todas as qualidades do homem de bem. Mas se nós dermos um passo nessas que ele declinou, ajudando-nos, que coisa boa. Porque a vida terrena serve para nós exatamente para isso. Fazer melhor o que já fizemos e retomar a caminhada naquilo em que possamos ter falido nas vidas pretéritas. É para isso que serve. E olha, nós temos este farol, doutrina espírita,
abençoado farol, uma lucidez como nunca para nortear os nossos passos. Estamos num tempo, meus irmãos queridos, em que o homem ignora a si mesmo, a sua essência, a sua destinação. Por isso, ele tem transitado pelas vias da insensatez, semeando discórdia, corrompendo, permitindo-se corromper. Gasta um tempo imenso e recursos sem conta em aparatos que semeiam incontáveis guerras. Enclausura-se a criatura humana na redoma do egoísmo, a ponto de vezes tantas olhar os seus semelhantes com a chaga da indiferença. Apesar disso, apesar da sua cegueira e da sua demora, a lei divina caminha e determina que o progresso se faça, e dentro dele, um progresso de harmonia que é inevitável para tudo e para todos. Anelamos por paz, plantemo-la dentro de nós próprios. Sonhamos com o bem em nós e nos outros, aproximemo-nos cada vez mais das divinas leis e no esforço de cada hora busquemos alcançar os requisitos que nos capacitam a sermos criaturas melhores, homens de bem. A hora se faz, agora. As forças celestes nos renovam o ânimo, e o celeste guia Jesus envolve-nos na sua ternura de sempre. Abençoado o tempo este, que libertadora doutrina, a espírita. O homem novo, o homem de bem, vencerá, estabelecendo na terra uma nova era de amor, de justiça e de profunda caridade. Cuidemos de lançar, como a mensagem de Emmanuel, boas e profícuas sementes nos corações daqueles que transitam conosco, para que no tempo devido, consoante determine a lei divina, possamos colher fartamente, 100 por 1, 50 por 1, as bênçãos da semeadura desta hora. Nossa profunda gratidão a Deus, Pai amoroso e justo, ao Cristo guia celeste, aos benfeitores espirituais que nos envolvem neste momento, e a cada coração bondoso nos dois planos da vida, que no ato de ternura e consideração nos ouviram nestes breves momentos. Guarde-nos o Senhor da vida, sob a égide de Jesus, na sua profunda, augusta e imensa paz. Muito obrigado.